Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina Língua Portuguesa, Oralidade, Leitura e Escrita. Eu sou Andréia dos Santos Oliveira e sou professora de Língua Portuguesa aqui no IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou uma mulher branca, cabelos encaracolados, 1,65 m de altura. Estou usando um vestido na altura do joelho, na cor marrom. E o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os gêneros e as tipologias textuais, que é um assunto muito importante. Segundo o filósofo da linguagem Bakhtin, nós nos comunicamos por meio de gêneros textuais. E o que são esses gêneros? O que são essas tipologias? É muito importante, por quê? Porque se nós nos comunicamos por meio dos gêneros, nós precisamos construir esses gêneros textuais. E para construir esses gêneros textuais, nós temos que utilizar as tipologias. Então, precisamos entender as características desses gêneros e compreender cada uma das tipologias textuais. Então, para definir o que são gêneros textuais, eu trago aqui o filósofo da linguagem Bakhtin, quando ele diz: a linguagem está associada às diversas atividades humanas. Por isso, a necessidade de distintos gêneros discursivos para atender a todas as necessidades de comunicação humana. A língua efetiva-se, segundo este filósofo da linguagem, pelo uso efetivo dos enunciados concretos. Por que enunciados concretos? Porque são enunciados reais, tá? Então, veja bem, o homem criou a linguagem. Nós não recebemos a linguagem como um dom divino. A linguagem foi criada pelo homem para satisfazer as suas necessidades. Tanto a linguagem verbal oral, quanto a linguagem verbal escrita. É uma criação humana, para satisfazer a necessidade humana. Então, percebam que primeiro o homem criou a linguagem falada, depois ele sentiu necessidade até para guardar, as suas descobertas, de desenvolver a linguagem escrita, porque a linguagem oral ela acaba se perdendo com o tempo. E aquilo que nós escrevemos não, fica lá por muito e muito tempo, não é? Então, as necessidades humanas elas também vão se transformando. É por isso que, à medida que a sociedade se transforma, a linguagem também se transforma e os gêneros textuais também se transformam. Vamos pensar que algumas décadas atrás nós usávamos muito o gênero carta. Esse gênero carta, pessoal, está caindo em desuso, porque as cartas foram substituídas por ligações telefônicas, depois foram substituídas pelo gênero e-mail, hoje são substituídas pelas mensagens de WhatsApp. Então veja que com o passar do tempo, alguns gêneros textuais vão caindo em desuso e outros vão surgindo, tudo isso para satisfazer as necessidades da sociedade, tá? Então, ainda na concepção do Bakhtin, os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciado. Por que relativamente estáveis? Porque cada gênero, ele possui características. Por exemplo, vamos escrever um e-mail. Então, nós temos algumas características do e-mail. Por exemplo, tem quem envia aquele e-mail, para quem está enviando. Geralmente nós começamos com um vocativo, Se o e-mail for uma pessoa com quem nós temos mais intimidade, um vocativo que denote essa intimidade. Se o e-mail for para uma pessoa que nós não temos tanta intimidade, então o vocativo, menos informal. Depois o texto, uma despedida, a assinatura. Veja, isso são características do e-mail. Isso não significa que todos os e-mails têm que ser iguaizinhos. É por isso que ele diz relativamente estáveis, Um poema. Então, o poema ele é construído ali por versos, por estrofes. Agora, e isso é a característica, do gênero poema. Agora, relativamente estável porque os poemas também eles vão se transformando. Alguns poemas têm rimas, outros não têm rimas, Mas o fato é que os gêneros textuais, cada gênero tem uma característica. E para escrever bem, nós precisamos saber quais são essas características. Como se escreve um relatório, que é um gênero, como se escreve uma carta, como se escreve um e-mail,
como se escreve um poema, como se escreve um conto, uma crônica, um romance, que são gênero, como se escreve um convite, como se escreve uma lista, tudo isso que eu acabei de citar são gêneros textuais e cada um deles tem uma forma específica de escrever. Então aqui eu trago alguns gêneros textuais, exemplo, o conto é um gênero, a crônica é outro gênero, o romance é outro, o poema, a história em quadrinhos, a charge, o relatório, o artigo científico, a canção, o e-mail, o bilhete, o aviso. Então, gente, são muitos os gêneros, não tem como dizer, são 500, são 1000, são muitos os gêneros textuais. Por quê? Porque para cada necessidade humana há um gênero textual. E como as necessidades humanas são muitas, há muitos gêneros textuais. Certo? E a tipologia ou estrutura textual? Enquanto que os gêneros são muitos, porque o gênero está associado à necessidade, ao objetivo humano, por exemplo, eu tenho o objetivo de relatar uma viagem que eu fui, para prestar contas. Veja, se meu objetivo é relatar aquela viagem, eu vou escolher o gênero relatório. Não, meu objetivo, eu vou fazer uma festa de aniversário, eu preciso convidar os meus amigos. Se o meu objetivo é convidar, eu vou fazer um convite. Agora eu preciso saber quantas pessoas estarão na minha festa. Então veja, se meu objetivo é ter ideia de quantas pessoas eu vou convidar, qual é o gênero que eu vou fazer? Uma lista de pessoas. Então percebam que os gêneros textuais estão associados à necessidade humana. Já a tipologia textual, são apenas 5. A tipologia narrativa, descritiva, injuntiva, expositiva e argumentativa. E eu uso as tipologias textuais para escrever os gêneros. Por exemplo, o relatório que eu disse, o gênero relatório. Para escrever um relatório, eu preciso da tipologia narrativa, que é narrar, contar alguma coisa. Para escrever um relatório, possivelmente eu também vou precisar de escrever, então também vou precisar da tipologia descritiva. Então veja que eu trago as tipologias para escrever os gêneros textuais. Então, são 5 as tipologias textuais, vou começar aqui explicando a narração. Essa tipologia está presente nos gêneros que narram histórias, sejam elas reais ou ficcionais. Então, na tipologia, como os textos narrativos são aqueles que narram, que contam, nós temos o uso de verbos que indicam ação. Alguns gêneros que usam a tipologia narrativa, os contos, todos os contos são narrativos. Algumas crônicas, por que algumas crônicas? Porque tem crônicas que são narrativas, outras que são puramente descritivas, outras que são expositivas, tá? Então, dependendo da crônica, eu vou usar uma tipologia diferente. Os romances são todos narrativos. Alguns poemas, nem todos, mas quando que o poema vai ser narrativo? Quando ele contar uma história. Os relatórios, tem boa parte dos relatórios são narrativos. As notícias, porque o que é a notícia? É contar um fato que aconteceu. Então, as notícias são textos narrativos. Para escrever o gênero notícia, eu uso a tipologia narrativa. Já a tipologia descritiva, essa tipologia está presente nos gêneros cujo objetivo é descrever pessoas, lugares, objetos, animais. Se o objetivo do texto descritivo é descrever, nós usamos muito mais os verbos de ligação, que são aqueles verbos que indicam o modo como as pessoas, como as coisas, como os lugares estão. Os textos descritivos, geralmente, eles vêm também com narração, porque à medida que eu vou narrando um fato, eu também vou descrevendo aquele fato, Por exemplo, um texto que tem personagens, está narrando a história daquele personagem, mas ao mesmo tempo também está descrevendo aquele personagem, escrevendo o ambiente em que ele vive. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um texto narrativo, o gênero é poema, tá? É um poema do modernismo brasileiro, por isso que é um pouco diferente, não tem rima, porque na época do modernismo eles criticavam a ideia de que para ser um poema precisava ter rima, precisava ter ritmo, Então aqui eu tenho um poema do Manuel Bandeira, que é um poema do modernismo brasileiro, que o título do poema é Poema tirado de uma notícia de jornal. E diz assim: João Gostoso era carregador de feira livre
e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Veja, por que então o gênero é o gênero poema, mas a tipologia é a tipologia narrativa, porque está narrando, está contando um fato. Então lembra que eu disse que no texto narrativo nós temos muitos verbos que indicam ação? Olha aqui os verbos que indicam ação, por exemplo, né? Uma noite ele chegou, o verbo chegar é um verbo que indica ação. O verbo beber indica uma ação, cantar, outra ação, dançar, outra ação, se atirar, outra ação, até o morrer também indica ação. Então, por isso que textos narrativos são aqueles que narram. E para narrar, eu uso muitos verbos que indicam ação. Já o texto descritivo é aquele que caracteriza. Eu digo para os meus alunos que descrever é como se eu fizesse uma foto, porém uma foto usando palavras, porque eu vou caracterizar o sujeito, o objeto, o espaço. E como exemplo de texto descritivo, eu trouxe um poema. Por isso que nem todos os poemas são narrativos. Então, antes eu apresentei um poema narrativo e agora eu apresento um poema descritivo do Vinícius de Moraes, que diz assim: as borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão! Então, vocês percebam que o objetivo deste texto não é narrar, não é contar um fato, uma história, é descrever as borboletas. Então, vai descrevendo que existem borboletas brancas, azuis, amarelas, pretas. Então, veja, para descrever, eu uso o quê? Eu uso adjetivos, que é a classe de palavras que serve para caracterizar alguém ou alguma coisa, né? Então veja aqui, borboletas brancas são alegres e francas. Olha aqui o verbo são, que é a conjugação do verbo ser, que é um verbo de ligação. Lembra, no texto narrativo eu uso verbos que indicam ação. No texto descritivo eu uso os verbos de ligação. Então aqui, olha, são é um verbo de ligação, porque eu estou descrevendo. As borboletas, elas são brancas, elas são alegres, elas são francas. Eu uso 3 adjetivos: adjetivo branco, adjetivo alegre e adjetivo franco, né? Então, aqui, olha, as amarelinhas são tão bonitinhas. Então, amarelinhas é um adjetivo da borboleta. As borboletas são amarelinhas. Então, amarelinhas adjetivo e bonitinhas outro adjetivo. Por isso que é um texto que tem muita presença da tipologia descritiva. Uma outra tipologia é a tipologia injuntiva. O que é essa tipologia? Essa tipologia indica como realizar determinadas ações. Então, são tipologias que têm o objetivo de instruir, de orientar o leitor. É por isso que os verbos predominantes são os verbos no modo imperativo. O que é o verbo no modo imperativo? É o verbo da ordem. Feche a porta. Leia este livro, compre menos, estude mais, beba água, proteja-se. Então, estão vendo? Todos esses verbos que eu utilizei são verbos no modo imperativo. E quais são os gêneros textuais que usam essa tipologia no processo de composição? Eu trouxe aqui as receitas culinárias, porque como que é uma receita? A receita ela é composta de 2 partes. Uma parte que descreve os ingredientes e a outra parte que indica o modo de fazer. Esta parte que indica o modo de preparo é que é a tipologia injuntiva, porque está orientando o leitor como desenvolver uma função. Mas nós também temos os manuais. Quando nós compramos um aparelho para nossa casa, junto com este aparelho vem um manual. E lá no manual, dentre tantas coisas, tem também um modo de utilizar aquele aparelho. Então, este modo de utilizar é a tipologia injuntiva, tá? Então, aqui eu trouxe como modelo de texto injuntivo uma receita. Veja que, como eu disse, a receita é composta de 2 partes. A primeira parte é
a tipologia descritiva, porque eu estou descrevendo os ingredientes, 3 ovos, água morna, óleo, açúcar, farinha de trigo, né? Chocolate em pó, fermento em pó. Então, essa primeira parte é descritiva. Já a segunda parte da receita, modo de preparo, é a tipologia injuntiva, porque eu estou orientando como desenvolver aquela função. Olha os verbos no modo imperativo. Bata, né? Bata os ovos, bata é modo imperativo. Acrescente o óleo, olha o verbo acrescentar aqui no modo imperativo. De novo, o verbo bater, bata no modo imperativo. Olha só, leve ao forno, olha o leve, modo imperativo, modo da ordem. Nós também temos a tipologia expositiva. O que é a tipologia expositiva? São aqueles textos que apresentam informações sobre determinados assuntos. Seu único objetivo é expor fatos, está presente em exposições orais ou escritas. Por exemplo, esta aula que vocês estão assistindo. Esta aula, a tipologia que eu estou utilizando é a tipologia expositiva, porque eu estou expondo um conteúdo para vocês. Então, é muito presente nas aulas, está muito presente naqueles textos dos livros didáticos que têm o objetivo de ensinar algum conteúdo. Por exemplo, o livro de história, e lá está falando sobre o descobrimento do Brasil. Então, é um texto expositivo, está expondo, né, como foi o descobrimento do Brasil, quando foi. Então, são textos cujo objetivo é apenas expor, né, abordar determinado assunto. Aqui eu trago um resumo de um artigo científico que é exemplo de texto expositivo. Então, veja, o gênero textual é resumo simples, presente no início de um artigo científico. Mas a tipologia utilizada aqui é a tipologia expositiva, porque está expondo um conteúdo. Olha só, a literatura infantil contribui para a formação psíquica da criança. Por isso, proporcionar o encontro dos pequenos e das pequenas com o objeto livro literário torna-se direito fundamental da infância. Na atualidade, temos à disposição uma diversidade de obras produzidas por diferentes autores e autoras. Muitas dessas são exemplos de textos intertextuais, produzidos a partir de narrativas clássicas. É interessante observar as transformações sociais ocorridas nessas histórias, que são contadas ao longo do tempo, nos mais distintos lugares e por diferentes escritores e escritoras. Então, veja, aqui está sendo exposto, né? Está expondo um determinado assunto, determinado conteúdo, por isso tipologia expositiva. E, por fim, nós temos a tipologia argumentativa. O que é a tipologia argumentativa? É aquela que apresenta posicionamentos pessoais. O objetivo é provar uma tese, defender um ponto de vista. É a tipologia presente em artigos de opiniões, teses, etc. Então, veja, enquanto que na tipologia expositiva o objetivo é apenas expor determinado assunto, na argumentativa o objetivo é provar, é defender uma tese, defender um ponto de vista. E para isso, nós vamos usar argumentos. Como exemplo de texto argumentativo, eu trouxe aqui para vocês este texto, O Homem e a Natureza, que diz assim: a ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua se não fosse perigosamente pretensiosa. Então, veja que aqui nós temos a introdução do nosso texto argumentativo. O que eu faço na introdução de um texto argumentativo? Eu apresento a tese. O que é a tese? É aquilo que quer ser provado. Qual é a tese deste texto? A tese é que a natureza não existe para nos servir, né? Que pensar assim é perigoso, então é isso que o autor deste texto quer provar. E para isso, agora, para provar a tese, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer argumentos. Essa crença, qual crença? De que a natureza existe para servir o homem, né? Essa crença lançou raízes profundas no espírito humano, reforçada por doutrinas que situam corretamente o homem sapiens no ponto mais alto da evolução, mas incidem no equívoco de fazer dele uma espécie de finalidade da criação. Pode-se dizer com segurança que nada na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer em permuta e equilíbrio entre seres e coisas, ou seja, está argumentando.
a natureza não existe para satisfazer as necessidades humanas, não é? Eles têm que viver em equilíbrio. E aí, continua o texto, mais argumentos. A aquisição de características muito específicas como a linguagem, o raciocínio, memória pragmática, noção de tempo e capacidade de acumular não fizeram do homem um ser superior no sentido absoluto, mas apenas bem dotado para determinados fins. Continua argumentando, né, por que ele acredita que a natureza não existe para servir à humanidade. E aí vem para a conclusão do texto argumentativo. Isso não lhe confere autoridade para entender que todo o resto do universo deve prestar-lhe vassalagem, ou seja, prestar-lhe favores, como de fato ainda pretende a maioria das pessoas com poder decisório no mundo. É um texto do Luiz Carlos Lisboa. Então percebam que este é um texto argumentativo. Por quê? Porque o objetivo é provar uma tese, é defender um ponto de vista. E para isso o autor recorre a argumentos. Gente, e quando nós vamos construir um parágrafo, principalmente um parágrafo argumentativo, como este último texto, nós utilizamos aqui essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então veja que não apenas os textos têm introdução, desenvolvimento e conclusão. Os parágrafos também têm uma introdução, e na introdução traz o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a ideia mais importante daquele parágrafo. Dentro do próprio parágrafo, desenvolve-se o tópico frasal, ou seja, desenvolve-se aquela ideia e apresenta-se uma conclusão. Isso dentro de um mesmo parágrafo. Exemplo, olha só, como exemplo, eu trouxe este texto que tirou nota 1000 no Enem de 2011. Olha só, isso aqui é um único parágrafo, tá? Eu dividi aqui para vocês compreenderem melhor, mas ele todo é dentro de um único parágrafo, que diz assim: Orkut, Twitter e Facebook são alguns exemplos das redes sociais virtuais mais acessadas no mundo. E convenhamos, a popularidade das mesmas se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo globalizado. Então aqui é a parte introdutória desse parágrafo, que foi apresentar exemplos de redes sociais e dizer que hoje praticamente todo mundo tem uma rede social, que as pessoas que não têm é como se elas não fizessem parte desse mundo globalizado. Mas o parágrafo não chegou ao fim, porque aqui foi apresentado a ideia principal deste parágrafo. Mas ainda dentro do mesmo parágrafo, essa ideia precisa ser desenvolvida e concluída. Como foi desenvolvida? Através desse novo meio, as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e literalmente se mostram para a sociedade. Então veja que isso aqui é um único parágrafo, tá? Um único parágrafo. Então isso aqui é o desenvolvimento da ideia introdutória do parágrafo. E agora vem a conclusão do parágrafo. Nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem, a conclusão do parágrafo. Veja, apenas agora é que eu vou mudar para outro parágrafo. Eu estou escrevendo esse texto. Pronto, eu finalizei aquele parágrafo. Por que eu finalizei? Porque eu apresentei a ideia, desenvolvi a ideia e concluí a ideia. Então agora eu posso ir para um novo parágrafo, para prosseguir a escrita daquele texto. Então é isso. Aqui estão algumas das referências usadas nessa aula e eu vejo vocês na próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.